a tua mesa de perdão, e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha fé. Venho pedir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, dizer ser o pão da vida que desceu do céu e chamar Deus de Pai, para os judeus era motivo de escândalo, revolta, blasfêmia, heresia. Mas o que Jesus nos ensina é algo muito importante, que nós não nos apeguemos a esta vida. O que a morte faz? Machuca, fere, mas principalmente com o corpo, a morte tem a capacidade de destruir todo o corpo. Quem já viu uma ossada vai saber que por trás de toda essa gente linda que nós somos, todos nós somos iguais. Mas o foco não está somente para a destruição do corpo. A morte cria fungos, bactérias, larvas que vão comendo toda a carne até restar somente os ossos. Mediante a todos esses espantos, eu pergunto a vocês: será que hoje você tem medo da morte? Será que nós temos medo da morte? Será que se Deus nos chamasse para a vida futura, hoje, nós estaríamos preparados? Nossa, mas assim tão cedo, nem consegui me despedir. E nessa liturgia, Jesus vai dar um forte ensinamento. A morte não é o fim. Nós temos uma frase popular que diz: para tudo tem jeito, menos para a morte. E até para a morte Jesus deu um jeitinho. Daquele que só ele sabe dar. E qual é esse jeito? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão da vida, o pão que dá a nutrição, que dá o fortalecimento adequado para a nossa salvação. E veja bem, quando eu falo do pão, a gente pensa pelo alimento físico mesmo. O pão que a gente vai na padaria, compra, come. O pão que era trigo, que foi amassado, que tornou-se pão. Por trás de todo essa criação do pão, vinha uma história muito bonita. Antes de Jesus, outro pão desceu do céu. E Jesus comprova isso nesse evangelho. Antes de Jesus, Deus envia outro pão
para descer do céu. Este pão é o maná que o Moisés deu ao seu povo no deserto. Qual era a diferença do maná que Deus enviou para o povo para Jesus? A diferença é a aliança. E aí vem um ensinamento muito bonito. A gente às vezes acha que Deus se afastou da gente, que Deus está longe dos problemas. E aí eu começo a pensar que a morte é o fim. E aí eu começo a pensar que aquele obstáculo que eu estou é a morte, que eu não vou conseguir sair daquele obstáculo. Deus sempre esteve e sempre estará no meio de nós. Mas de fato, há ali uma aliança que começou lá atrás, que veio com Moisés, não teve força de se estender ao longo dos anos. E ela foi quebrada. Eis que Deus retorna e faz uma outra aliança com os profetas. Eles anunciam o reino de Deus, anunciam a boa nova, mas o povo não se converte. Deus então faz uma nova aliança e manda o seu próprio filho para salvar o mundo. E quantas vezes a gente duvida da vontade dele na nossa vida? Quantas vezes a gente duvida de que Deus está de fato no meio de nós? Quantas vezes eu penso que eu estou verdadeiramente no caminho da morte? Mas se eu vou na missa todo domingo, rezo, 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 e o meu coração está como morto, o que eu faço para ter um coração de volta à vida? Nos falta amor. Nos falta sentimento. Porque se eu não procuro ser o pão na vida do outro, eu não sou o pão na minha própria vida. É necessário que eu seja o pão da vida na vida do outro, para que eu também tenha o pão na minha vida. Eu não sou muito de assistir novela, mas nesses últimos dias eu estava assistindo e uma cena me chamou a atenção. A pessoa brigou feio com a irmã, porque a irmã foi visitar o cunhado, que estava internado no hospital. E as duas irmãs, elas não se, né, elas sempre brigam. Elas não se dão. Aí eis que corta a cena. E aquela irmã que brigou com a outra foi rezar pro marido que estava internado no hospital. A gente discute, 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 discute. Briga, briga, briga com as outras pessoas. Aí quando chega no domingo, tá todo mundo lá cantando, louvando a Deus. A gente briga, 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 briga. Quando chega domingo, ao Senhor agradecemos, aleluia. Para que eu tenha de fato uma vida transformada por este pão da vida, eu preciso espalhar esse pão da vida e não semear o ódio. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos cristãos. Eu não vou à missa todo domingo à toa. Eu não tiro uma hora da minha vida à toa. Eu tenho certeza que nós levantamos, acordamos cedo. Para quem vai na missa cedo. Nós acordamos cedo, levantamos, às vezes nem toma café direito, desce para a missa, assiste a missa. Assiste não, participa da missa. E volta para casa. Tenho certeza que nós vamos com o intuito de transformar a nossa vida. Mas para que eu tenha de fato a minha vida transformada, eu preciso praticar essa transformação. É fácil, na hora que eu tô lá, dizer: eu vou seguir a Cristo até o fim. É fácil.
Eu estou com Cristo naquele momento. Vai descer do monte para ver. Vai enfrentar as dificuldades. Na primeira tormenta que tiver na vida, a gente vai querer mandar longe os problemas. A gente vai revoltar, achar que é o fim, achar que é a morte. Jesus é o pão da vida e Ele está conosco. Mas eu preciso semear o pão da vida também, para ter Jesus no meio, para ter Jesus no meu centro. Então, que no Evangelho de hoje nós saibamos entender de fato. Jesus é o pão da vida. Ele quer se fazer presente no meio de nós. Mas para que ele se faça presente no meio de nós, eu preciso semear a vida e não a morte. Preciso semear a vida no meu meio, no redor do meu irmão e no redor de todos aqueles que precisam desta vida nova. A morte já não mata mais. Basta apenas que eu seja o pão na vida do outro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E antes de eu encerrar, falei que eu ia dar uma explicação para vocês. Para muitos do que me acompanham, vão saber que tenho me afastado nos últimos dias, que eu tenho me ausentado nas missões nos últimos dias, mas não é por falta de oração, não, tá? Por exemplo, na Semana Santa, na qual eu não gravei a Semana Santa inteira, o motivo de eu não ter gravado foi por causa que entramos em uma semana do silêncio. Então, cada vez mais eu queria entrar no silêncio com vocês. A terapia não, aliás, a catequese foi exatamente essa. E olha, foi tentador, porque o tanto de vezes que eu escutei Instituto Hesed fazendo o Rosário da Madrugada, Frei Gilson fazendo o Rosário da Madrugada, Via Sacra e meditação das 7 palavras de Jesus, e quanta coisa estava tendo na igreja, quanto momento bonito estava tendo na igreja, quantas vontades que eu tinha de falar, olha, eu preciso compartilhar isso com eles, eu preciso trazer algo para eles, mas eu não podia. Posso dizer que um pouquinho das coisas que me acalentaram foi que eu tive trabalho a semana inteirinha na igreja. Então, a Semana Santa, eu não tive tempo até de sentar na cadeira, ligar o computador e gravar para vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E como muitos já sabem, para quem não sabe, tá sabendo agora, eu comecei a trabalhar, né? Então a gente sempre tem que começar alguma coisa na vida para poder ter um sustento. Não que eu tenha desistido de ser padre, lógico, minha vocação ainda continua. Se Deus quiser, eu entro ainda esse ano. Mas eu comecei a ser padre, eu comecei a trabalhar mesmo para ter uma renda própria, para poder conseguir tirar minha carteira, né? Conseguir dirigir carro. Coisas assim que eu preciso de fato fazer com dinheiro, é uma coisa que eu não tinha. Então agora eu tô tendo. Por isso, pela questão de eu estar trabalhando, vocês viram que diminuiu a frequência de vídeo. Então eu precisava falar isso. Diminuiu bastante a frequência de vídeo. Eu pensei seriamente em não voltar a gravar. Mas alguma coisa falou pra mim que eu precisava voltar e que eu precisava continuar a missão na qual eu tinha parado no meio do caminho. Porque mesmo nas dificuldades, eu tenho certeza que a cada visualização, a cada ajuda que vocês derem para mim, vai dar certo. Vai motivar eu a continuar. Porque não é para mim que eu tô fazendo, é para ele que eu tô fazendo, tá? Então,
Eu tô encerrando, dando esse alerta, dando esse aviso aí, porque se vocês verem aí que tem um dia, 2 dias seguidos sem gravar, não é porque eu esqueci, não é porque, é porque eu tô cansado mesmo do serviço, viu? A gente chega em casa muito cansado. Mas nos dias que eu tô tendo força, eu tô gravando pra vocês, tá? Hoje, inclusive, a partilha foi rezada. Eu fiz, escrevi ela num papel bonitinho e aí eu compartilhei com vocês agora. Espero que vocês tenham entendido. Não vou desanimar, prometo que eu não vou desanimar. Vai ter dias, óbvio, que eu não vou conseguir gravar, que eu vou estar muito cansado, que eu vou estar com algum compromisso na igreja. Agora não estou estudando à noite, então a minha agenda na igreja fica livre. Então, eu espero que vocês entendam, né? Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, todos unidos aqui nesse canal. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha fé. Venho pedir, fica comigo, que eu